Olá, boa noite! Seja bem-vindo a mais uma live. 1º de dezembro de 2020, 21 horas. Vamos falar sobre empoderamento. Quem ainda não curtiu nem se inscreveu no canal do YouTube, Terapeuta Tatiane Lima, todas as nossas lives estão lá, ok? Vou aguardar o público entrar, o Instagram informar o público que estamos ao vivo e começaremos o nosso conteúdo às 21h05, um conteúdo de muito engajamento social hoje em dia, né? Mas que é algo que a gente precisa tomar cuidado, observar de uma forma bem específica o que é o empoderamento, que não é só o feminino não, o empoderamento para todo mundo. Olá, meu querido Marcelo, olá, minha querida Cauana, sejam muito bem-vindos à nossa live sobre empoderamento. Vamos que vamos, chamem seus amigos aí no aviãozinho para eles entrarem ao vivo. Maria Luísa, boa noite, seja bem-vinda. Estamos aí aguardando mais 4 minutos para as pessoas conectarem. E esse tema empoderamento aqui é que vem de dentro, né? Sendo que, será que a gente sabe o que está dentro da gente? Vamos descobrir hoje. Isso aí. Então, se vocês ainda não se inscreveram no canal do YouTube, Terapeuta Tatiane Lima, todas as lives estão lá, ok? Tô sabendo que tá chovendo, né? Que eu ainda não saí daqui do consultório ainda. Tá chovendo em todas as áreas aí. Cauana já tá em casa. Como é que tá? Na Penha do Marcelo tá chovendo. Como é que tá isso aí? Eu não sei, aqui não tem janela, não dá pra eu saber, mas dizem que tá uma chuva. Eu saí de casa, estava um sol maravilhoso. Mas vamos nós. Vamos falar sobre empoderamento, né? Empoderamento não só o feminino, não. Empoderamento do ser. Existe uma onda, né, de empoderamento feminino que é muito importante que aconteça, mas a gente não pode deixar de lembrar que o empoderamento, ele não é só para mulher, né? O empoderamento, ele é condicionado a poder em questão de propriedade. E a gente vai explicar isso já já. Bebeto, boa noite, seja bem-vindo. Estamos aí aguardando os 3 minutos para que a gente possa começar o nosso conteúdo. Empoderamento é aquilo que vem de dentro, ok? Tá chovendo bastante, né, Marcelo? Nossa, eu posso imaginar. Eu ainda tô no consultório, vou para casa quando acabar a live, aí eu vou ver como é que tá essa chuva aí, ok? Então, acho bem que eu vou começar, né, gente? Porque esses 5 minutos demoram muito. O que vocês acham? Coloquem aí se vocês querem que eu comece agora ou não. Vamos nós. Deixa eu botar aqui o que eu escrevi, alguns pontos pra gente falar. Bom, vou esperar, né? Porque às vezes tem gente que entra 2 minutos. Vamos nós. 1º de dezembro, né, gente? Já chegamos aí ao final do nosso fatídico 2020, com a esperança que 2021 seja melhor, tenhamos a nossa vacina aí para combater esse vírus. Mas enquanto a vacina não chega, não vamos vibrar na tristeza, nem na culpa, nem na vergonha, porque o vírus Covid vibra nesta energia, tá certo? Então, vou começar agora, a gente vai falar sobre empoderamento, o que vem de dentro. Oi, Igor, boa noite, seja bem-vindo. Vamos nós. Então, gente, empoderamento, né, é o que vem de dentro. A gente tá aí numa busca incessante pelo empoderamento da mulher, empoderamento feminino, mas tem vários outros empoderamentos. Tem o empoderamento negro, tem o empoderamento LGBT, tem o empoderamento de todos os grupos, né? Que na verdade essa palavra empoderamento, ela denota muita condição de poder, mas de fato o empoderamento ele está mais ligado ao respeito a si e aos outros, né? Todos nós então precisamos de empoderamento no longo das nossas vidas. Mas para isso a gente precisa desenvolver essa condição, né? A gente precisa desenvolver essa representatividade, que nada mais é do que o empoderamento.
E para a gente desenvolver isso, a gente precisa de algumas ferramentas que eu trouxe aqui para vocês, tá? A primeira coisa sobre empoderamento é que a gente precisa entender que é necessário que se tenha equilíbrio entre pensar e o agir. O que é o equilíbrio entre o pensar e o agir? Eu penso uma coisa e vou agir da forma como eu penso. Isso já traz poder pessoal. O que tira o meu poder é quando eu penso uma coisa e ajo de uma forma totalmente diferente, tá? Então, o que a gente vai entender aqui? Se eu penso de uma forma e ajo diferente, existe uma hipocrisia, certo? Fiquem calmos. Hipocrisia, de fato, é quando a gente acredita que a gente é uma coisa ou que a gente faz uma coisa e a gente não é. Vou dar um exemplo para vocês sobre tatuagem. Eu cresci acreditando que tatuagem era ruim para o corpo, que tatuagem era algo de pessoas que, assim, levando em consideração o que era dito pela minha família, né? Tatuagem era coisa de quem não fazia nada, coisa de vagabundo, enfim. Eu nunca pensei isso porque eu sempre olhei para as tatuagens e achei fascinante. Aí, qual foi a crença que eu construí em mim? Eu construí que eu não gostava de tatuagem. Não, mas eu não posso falar que eu não gosto de tatuagem. Então eu construí em mim que eu tinha medo de fazer tatuagem. E aí eu cresci com essa crença construída por mim que eu tinha medo de fazer tatuagem, ok? Tá, tenho medo, vai doer, tudo certo. Essa crença que eu construí, ela foi construída num pensar para que eu não agisse. Então, mesmo que lá no fundo eu amasse tatuagem, prestem atenção nisso, mesmo que lá no fundo eu amasse tatuagem, eu construí um pensar que eu não gostava porque eu tinha medo, ou que eu não ia fazer porque eu tinha medo de doer. Eu construí um pensar que me fez agir desse mesmo formato. Então, existe aí, Tati, um equilíbrio entre o pensar e agir? Existe. Eu penso que eu não gosto de tatuagem porque eu tenho medo da dor e eu ajo no formato de não fazer a tatuagem. Existe. Então, o que eu quero trazer para vocês aqui é muito além, empoderamento é muito além do pensar e agir. Empoderamento é saber o que eu sinto, se está de acordo com esse pensar e agir. Então, foi o que aconteceu comigo. 41 anos depois, eu fui perceber o meu sentir. E o meu sentir eu sou fascinada por tatuagem. Como pode uma pessoa dizer que não gosta, que tem medo, e quando ela vê uma tatuagem maravilhosa, ela fica fascinada olhando, onde é que você fez? Doeu muito? Como é que foi? Existia um desequilíbrio ali. O meu pensar e o agir era igual, mas o meu sentir não era. O que eu sentia uma vontade de ter uma tatuagem, e eu fiz a tatuagem. Mas para a gente tomar esse passo de desfazer essa crença, a gente precisa deixar de ser hipócrita. O que é ser hipócrita? É não ter essa relação entre pensar, agir e sentir. E eu não estou chamando ninguém de hipócrita, entendam. A gente precisa se perceber hipócrita ou não, certo? Eu posso muito bem, eu não gostava de jiló. Não gostava porque eu nunca tinha comido jiló. Então eu criei um pensar de que eu não gostava de jiló. Eu nunca tinha vivido isso, tá? Então, não gosto de jiló, não gosto. Aí as pessoas tentavam me convencer de que jiló era bom. E eu não queria. Ali já existia um desequilíbrio porque eu aprendi que a gente precisa experimentar as coisas para saber se a gente gosta dessas coisas ou não. Já existia um desequilíbrio dentro de mim. Se na minha profissão eu dizia para as pessoas, você precisa experimentar para você dizer que gosta ou não. Por que o jiló
eu fazia diferente. Então a hipocrisia tá aí. A hipocrisia, ninguém precisa chamar a gente de hipócrita não, tá, gente? A gente que precisa se perceber hipócrita. Só que quando a gente se percebe hipócrita, nós vamos experimentar o jiló. E aquelas pessoas que falavam que jiló era bom, elas vão cair em cima da gente, ó. Tá vendo? Eu falei! E aí que vem o empoderamento. O empoderamento é eu saber me posicionar, é eu saber respeitar os meus desejos, respeitar o outro. Então, na questão do jiló, você realmente estava certo, eu precisava de fato experimentar. Ou então, eu poderia não gostar, agora eu experimentei, eu gostei. Então, eu tô trazendo assim uma forma muito leve do empoderamento, mas a gente vai entrar mais na história, tá? Empoderamento, de novo, não é ter poder sobre ninguém, tá? E muitas pessoas confundem essa palavra empoderamento com ter poder sobre alguém, e não é, tá? Empoderamento não tá ligado à condição de feministas, tá? Tem relação, é necessário que uma feminista tenha empoderamento, como é necessário que qualquer ser humano tenha empoderamento, tá, gente? Mas é algo relacionado, porém não é igual. O que é feminismo? É uma doutrina ideológica, né? Que defende os direitos iguais para as mulheres como para todos os outros membros da sociedade, em diversos aspectos, social, cultural, político, enfim. Isso é o feminismo, tá? E o empoderamento já faz parte de uma consciência coletiva construída por parte das mulheres. E aí, de novo, eu digo para vocês, não precisa ser mulher para se empoderar. Pode ser homem também, pode ser alguém de uma opção sexual diferente, pode ser homossexual, tudo. Ser humano em toda em seus aspectos pode ser empoderado. Por quê? Lembra que eu falei que era o equilíbrio entre o pensar e o agir? Então, tem uma outra ponta que não deixa a gente se empoderar nunca. É quando nós pensamos algo e agimos diferente. Só que esse pensar, ele é totalmente contaminado pela nossa mente, pelo nosso formato de pensamento, certo? Lembra que eu falei que é construído? Lembra da tatuagem que foi construída? Lembra do giló também que eu construí sozinha? Tem um ponto que é muito importante, que é a nossa linha de vida. O que é a nossa linha de vida? A gente veio aqui no planeta para ser feliz, para evoluir e para servir a humanidade, certo? Então vamos colocar esses pontos aí em análise. Se eu vim para ser feliz e evoluir e servir a humanidade, eu estou servindo a humanidade com o quê? Com o que eu gosto ou com o que eu não gosto? Então, eu estou servindo a humanidade com terapia. Eu gosto, eu amo. Então, se eu estou servindo a humanidade com o que eu amo fazer, provavelmente eu vou evoluir e ser feliz, é uma consequência, tá? De novo, vem aquela história do propósito. Não dá para eu ser empoderada se eu não estou na linha da vida. O que é a linha da vida? Ser feliz, evoluir e servir a humanidade, certo? Nos 3 pontos principais que não tem um mais importante que o outro. Quando eu estou fazendo algo para a sociedade que eu não gosto de fazer, ou eu acredito que eu gosto, eu não amo, provavelmente isso vai impedir a minha felicidade. Provavelmente isso vai impedir a minha evolução. Quem me conhece aqui sabe, né, que eu trabalhei muito tempo na área de sistemas. Eu achava que eu gostava daquilo, mas de fato até gostava. Mas eu não amava, não era a entrega que eu queria dar, tinha alguma coisa ali que me faltava. E eu começava a não evoluir e a não ser feliz. Então, gente, para que a gente seja empoderada ou empoderado, a primeira coisa e a mais importante das coisas é saber se o que eu
sirvo a humanidade através de trabalho, através de serviço, se o que eu sigo a humanidade, se eu sirvo a humanidade, está de acordo com o meu sentir, ok? Vou voltar lá na tatuagem. Eu criei uma ideia de que tatuagem doía, eu agi esses anos todos sem fazer a tatuagem, né? Eu escolhi não fazer a tatuagem por causa desse pensamento que eu criei, mas e o meu sentir? O meu sentir era outro. O meu sentir é, eu amo tatuagem. Aí eu dizia, eu amo tatuagem nos outros. Como é que alguém pode amar tatuagem nos outros? Ou ama ou não ama, né? Então, o que a gente precisa entender é, o primeiro ponto de empoderar é servir a humanidade com o que a gente ama. Quando eu falo servir a humanidade, eu falo trabalhar para, né? Porque o que eu estou fazendo aqui é servindo a humanidade. O que eu faço no meu trabalho diariamente é servir a humanidade, certo? E a gente precisa ser remunerado por isso, tá, gente? Quando eu sirvo a humanidade, eu preciso de recompensa. Então, não tem nada a ver com caridade ou servir a humanidade. Servir a humanidade é entregar o que você tem de melhor no seu talento e ser recompensado por isso. Ok? Então, o que a gente precisa entender aí é que a gente precisa ter o equilíbrio entre o pensar, o agir e o sentir, ok? Isso que a gente precisa saber. Uma outra coisa que a gente precisa saber, e é histórico, eu vou falar um pouquinho sobre o patriarcado, né? A gente vem de uma doutrina patriarcal desde os nossos ancestrais, né? E muito lá atrás, lá século III, século IV, por aí, existia essa condição de o homem ser dono e a mulher ser objeto. Como assim? Quem tinha filhas, né? Os homens que tinham filhas, eles se sentiam no direito de vender essas filhas para os seus futuros maridos. Certo? Então era um casamento escolhido, era um casamento geralmente escolhida uma pessoa de dotes. O que é dotes? Alguém que já tinha uma fortuna, uma riqueza. Então geralmente era uma pessoa de idade, porque para construir uma riqueza precisava de tempo. Então os casamentos de antigamente, lá desse século, era construído dessa forma. Uma mulher, uma menina de 13, 14 anos, ou 12 até, com um senhor já de 60, por exemplo, de 50. E isso, o pai da menina, ele vendia essa menina com dote, né? Não pode falar vendia, não, porque a sociedade tem o hábito de romantizar esse tipo de casamento. E ele não é romântico, ele é sofrimento. Quando alguém escolhe alguém que não, você não escolheu quem vai ficar do seu lado. Você imagina que uma criança de 12, 13 anos gostaria de estar com um cara de 50? Provavelmente não, né? Então os pais vendiam sim as filhas para esses futuros maridos dessas filhas, e esse objeto que era a mulher, ela passava do pai dela para o marido dela. Então, por muito tempo, a mulher foi tratada como objeto, tá? É isso que a ideologia do empoderamento vem, e do feminismo também, vem para quebrar. Por quê? Porque nós não somos objetos. Agora eu vou falar só da mulher. E os homens que estão aí, é bom que vocês ouçam, para vocês entenderem um pouco dessa luta, né? Como a gente, por muito tempo, a gente decidiu, aliás, a gente foi colocada no papel de objeto, a gente construiu uma forma romântica de olhar para esse cuidado do homem, que o homem tem pela gente, e a gente classificou como proteção, tá? Mulheres, entendam, nós não precisamos de proteção, nós precisamos de respeito. Homens, entendam, vocês não precisam de uma mãe. Vocês precisam, quando eu falo vocês não precisam de uma mãe, estou relacionando com relacionamento, tá? A mulher precisa fazer o papel de mulher, de esposa, não mãe dentro do relacionamento. Porque tem muitos homens que querem que a mulher seja empregada deles. E tem muita mulher que se coloca na posição de objeto. Então, tudo isso
vem carregado lá do patriarcado, lá dessa condição machista. Quando a gente fala machista, a gente não está taxando os homens de machistas, a gente não está colocando todo mundo no bolo. A gente está falando sobre uma construção histórica onde o homem tinha mais poder sobre qualquer coisa, inclusive sobre as mulheres. Então vocês entenderam aí que o patriarcado fez a gente acreditar que os homens têm poder e as mulheres são objetos, certo? Construímos nós, as mulheres, uma condição de que esse poder, esse machismo, esse autoritarismo era proteção, né? E isso gera uma síndrome na mulher, a síndrome da mulher desprotegida. O que essa mulher faz? Essa mulher faz de tudo para receber a proteção desse cara que ela gosta. Tem a síndrome da mulher maltratada, que ela é maltratada, que ela é xingada, que ela é maltratada às vezes fisicamente e ela construiu uma relação de amor com essa pessoa, ela não consegue sair, tá? Tudo isso vira síndrome, que acaba adoecendo o corpo. Então, o que a mulher precisa entender? Que empoderamento é o equilíbrio entre o pensar, agir e o sentir. O que o homem tem que entender? A mesma coisa, tá? Então, precisamos impor respeito, tá? Agora, eu vou defender um pouco os homens, tá? Os homens têm o direito também de dizer o não. Existe uma campanha muito grande, muito forte sobre o não das mulheres. Tudo que é contra a nossa vontade é abuso, e a gente respeita muito isso, não é não, sim é sim. Só que a gente não para pensar que o homem também tem direito de dizer não. E aí é que entra a hipocrisia da mulher. Vamos falar sobre um relacionamento onde o homem diz: eu não quero me relacionar com ninguém, eu não quero não quero manter um relacionamento sério com ninguém. Ele já está dando não. Mas a mulher, como construiu essa condição de objeto, ela quer fazer força para ela se tornar um objeto deste cara. E ela começa a agir de um formato que faça com que ele possa explorar a esta mulher, tá? Então, assim, respeitamos o não da mulher, mas também respeitemos o não do homem. Se o homem não quer um relacionamento, a mulher que deseja, ela precisa sair da vida desta pessoa. Não é ficar nesse relacionamento acreditando que a qualquer momento ele vai mudar, que a qualquer momento ele vai querer um relacionamento sério. E aí, existem mulheres que ficam extremamente revoltadas que o cara disse que não quer um relacionamento sério no momento, ele vai, arruma outra mulher e entra num relacionamento sério. A gente precisa entender que empoderamento é respeito. Eu preciso respeitar não só a mim, mas a condição do outro. E eu não estou falando sobre homem e mulher, eu estou falando sobre ser humano. Então, cada ser humano precisa respeitar a sua própria condição e a condição do outro, tá? Eu gosto de trazer essa visão holística porque é muito taxativo essa condição, respeite o não da mulher. Fica parecendo que todos os homens são estupradores, tá? E as mulheres são sexo frágil. E é isso que a gente precisa tirar. A mulher não é sexo frágil e o homem não é sexo forte. O que falta é respeito, tá? A gente precisa aprender a se respeitar para a gente respeitar o outro. E o que é respeito, gente? Eu tenho 3 linhas de respeito. Eu tenho aquele respeito nível 0, que é quando o outro não quer. Eu faço de tudo para ele querer, eu insisto, eu bato naquela condição, né? Por exemplo, eu quero uma pizza de chocolate. Aí o outro fala, não quero não, obrigado. Come a pizza, é gostosa, eu não quero. Come, amor, é gostosa, come a pizza. Isso é falta de respeito. Se o outro disse não, é não. Certo? Ele não quer, não importa o motivo, o outro não quer. Então,
O respeito nível 0, ou seja, a falta de respeito total, é quando você não respeita o posicionamento do outro, tá? Então a gente não pode ficar ali insistindo em algo que já nos foi dito não. Uma vez aconteceu algo tão interessante, tem um tempo atrás, né? Eu estava com uma amiga e a gente resolveu parar em um barzinho para tomar uma cerveja. E essa amiga falou assim, chama a outra amiga. Aí eu coloquei lá, a gente tá parando em tal lugar, a gente vai tomar uma cerveja, quer vir? Aí ela botou não. Eu coloquei ok. E a amiga que tava comigo ficou desesperada. Mas ela não quer vir? Ela só botou não, você botou ok? Eu falei sim, ela disse que não queria vir. E eu coloquei ok. É um direito dela não querer. Ah, mas não é possível. Pergunta se está acontecendo alguma coisa. Pergunta por que ela não quer vir. Eu falei, eu não vou fazer isso. Porque eu respeito o não do outro. Então, e essa amiga diz que ela não aprendeu a aulinha do respeito. E eu estou contando um assunto bem descontraído, mas a gente precisa entender que o respeito é muito sério. E a falta de respeito, então, é terrível. Então, esse respeito nível 0... é quando você não respeita o limite do outro, é quando você passa por cima do não do outro. Então a gente precisa aprender que nós somos responsáveis pela paz, né? Então o outro também é responsável pela paz. E a paz começa no respeito. Se todo mundo se respeitasse, o mundo não estaria assim. Vocês tenham certeza disso. O mundo só está assim porque todo mundo trouxe a palavra poder como autoritarismo. E o empoderamento não é autoritarismo. O empoderamento é respeito a mim e ao próximo, tá? Então, voltando a falar aqui do respeito nível 0 é quando a pessoa não respeita o não do outro. Isso vale para homens e vale para mulheres, tá? Não estamos aqui na posição de vítima e nem os homens na posição de carrasco. Cada um tem o seu papel, ok? Respeito nível 1. É quando o outro me diz não e eu fico com raiva, chateada, me vingo. Eu não fui lá tentar mudar o posicionamento dele, mas eu fui tentar modificar o sistema, modificar o ambiente para que aquele não dele mostre para ele que aquilo foi prejudicial, que aquele não dele mostre para ele que ele deveria ter me dito um sim. Então, o respeito nível 0 e o respeito nível 1 são 2 itens de falta de respeito que a gente precisa tomar cuidado com isso, né? Então, digamos nesse mesmo exemplo da minha amiga que não quis tomar cerveja com a gente, né? Se eu tivesse respeito nível 1, o que eu poderia fazer? Chamaria outras pessoas, ficava tirando foto aqui, você não quis vir? Você não quis vir? Olha onde a gente está. São coisas que a gente faz de forma involuntária e inconsciente, mas a gente está desrespeitando o outro, gente, tá? E agora vamos para o respeito nível 5, porque tem outros aí no meio, né? Tem uma distância muito grande entre o respeito nível 1 e o respeito nível 5, que a gente prefere dar essa distância. O respeito nível 5 é o respeito sublime. É quando eu respeito o não do outro e eu deixo de querer. Foi o que eu fiz com a minha amiga. Eu deixo de querer que ela vá, porque por algum motivo ela tinha um não para me dar. Certo? Então vamos ao barzinho? Não. Ok. Esse não dela não significa, ai, ela não quer ficar comigo. Ai, o que aconteceu? Será que aconteceu alguma coisa? Gente, se aconteceu alguma coisa, essa pessoa tem que chamar vocês para conversar. Eu não tenho que ficar indagando o que aconteceu. Não é não. Tanto de homem, tanto de mulher. E espero que as mulheres não se apeguem nessa campanha que o homem precisa respeitar o não dela e se exima da responsabilidade de respeitar o não do homem. O homem também tem direito de dizer não, o homem também tem direito de não querer, o homem também tem direito de não querer um relacionamento com a gente. Sabe por que a gente se empaca muito nessa condição de querer entender o porquê que o outro não quis? Por causa do nosso ego. Nosso ego fica ferido quando o outro não quer nada com a gente. O nosso ego fica borbulhando. Tudo isso por quê? Porque a gente não se ama, tá?
Porque independente do motivo pelo qual o outro não queira ficar comigo, eu sei o que eu tenho de bom. Talvez o que eu tenha de bom não seja necessário para ele. Tá tudo bem. Agora, o empoderamento está muito mais ligado ao interior. Eu preciso servir a humanidade com algo com que eu faça com amor, que eu ame fazer, certo? Lembra que eu falei, né? Eu trabalhei com sistema, eu achava que amava, mas eu não amava. Então existia um desequilíbrio aí entre o meu pensar e agir, que estava dentro, lá no fundo, que era o meu sentir, certo? Então o que eu preciso? Para eu ser uma pessoa empoderada, primeiro servir a humanidade de forma, com atos que eu ame fazer, um trabalho, por exemplo, para que eu consiga evoluir e ser feliz. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é respeitar o não do outro, ou melhor, respeitar a decisão do outro, sabendo que todo e qualquer tipo de insistência é uma falta de respeito, sim, tá? O dono do não, ele também tem que ser responsável pelo não. Vamos acabar com essa palhaçada que a mulher tem de dizer não querendo sim. A mulher fala, o cara fala assim, vamos namorar? Ela, não quero, eu sou independente. Ele fala, então tá bom, beijo, tchau, vai embora, arruma uma outra na esquina. Caraca, ele nem insistiu. Não é pra insistir. É não. A gente tem que parar com essa hipocrisia, a gente não é mais criancinha, a gente não fica andando de Maria Chiquinha por aí, dizendo, eu não quero pirulito. Aí quando a pessoa não te dá o pirulito, você chora. Gente, parou com isso. Nós somos mulheres. E os homens, eles precisam se posicionar como homens também. A gente deixa muito a moleca, o moleque, se posicionar na nossa frente. A gente tem a nossa criança interior, mas a gente precisa dar conta dela. Na hora que eu tenho que decidir, eu tenho que ter certeza do que eu estou dizendo. Porque não é não e sim é sim. Não adianta falar não querendo dizer sim, porque vocês podem se estrepar. Podem encontrar alguém como eu, que leva o ferro e fogo quando você diz sim, quando você diz não. E acabou. É respeito. Isso é respeito pela opinião do outro. Tá? Então, voltamos aqui no empoderamento, que eu me empolguei. Voltando no empoderamento, o que eu preciso? Servir a humanidade com algo que eu amo para que eu possa evoluir e ser feliz. O que eu preciso? Construir uma condição de respeito. Respeitar o posicionamento do outro, o não do outro. Conhecer a mim, conhecer quem eu sou em essência. Autoconhecimento. Nossa, Tati, isso dá trabalho, a beça, dá trabalho, é árduo. Às vezes a gente luta com os nossos monstros, às vezes a terapeuta briga com o cliente briga com a terapeuta. É difícil. Tem cliente que sai daqui querendo me matar, mas depois volta com amor. Aí depois descobre que deu tudo certo, aí volta. Então, assim, quando a gente se conhece, a gente se despede dessas dores do ego. Porque eu não fico tentando achar motivos pelo qual a pessoa não quis ficar comigo. Não, eu não tenho que saber isso. Isso aí é responsabilidade da pessoa. Eu sou essa, eu tenho isso para oferecer. Quer? Não quero. Obrigada, de nada. Ponto. Tati, mas isso não é simples. Não, gente, isso não é simples. Isso é difícil. É um caminho árduo, tá? Tanto que tem muita gente confundindo empoderamento com endurecimento. Muitas pessoas estão endurecendo. Primeira confusão é que empoderamento é só para mulher. Não. Empoderamento é para qualquer classe. É para qualquer raça. É para todo ser humano. Então, o empoderamento individual é você saber quem você é. Ter o equilíbrio entre o pensar e o agir e o sentir. E respeitar a opinião do outro e a sua opinião também. A gente vê muita gente que se deixa levar pelo convencimento alheio. Eu digo que eu não quero no bar. Aí ficam 50 mil pessoas. Vamos. Aí eu, então eu vou. Chego lá, não fico feliz. Chego lá, fico preocupada. Eu não queria estar ali. Vale a pena, gente? A gente, contrário ao que a gente pensa e contrário ao nosso desejo, para suprir a necessidade de alguém? E se vocês perceberem ao redor de vocês,
É muito porque ao redor de vocês, né? Porque a nossa sociedade é assim, ela foi construída assim. Cada um sabe o que é melhor para si. Só que eu confundo quando eu começo a acreditar que o que é melhor para mim vai ser igual para todo mundo. Então, se eu encontro uma religião e me dou muito bem nessa religião, eu quero te arrastar para essa religião porque vai ser bom para você. Quem falou que vai ser bom para essa pessoa? Tá sendo bom para mim. Eu posso dizer, olha, eu estou frequentando X lugar e foi muito maravilhosa a transformação que eu alcancei lá, tal, tal, tal. Você quer ir? Não. Ok, o universo dá ok pra tudo. Se a pessoa não quiser ir, é não. Certo? Mas não, a gente fica, cara, você precisa, tá com esse problema aí, você tem que resolver. Outra coisa, gente, eu sei que tem muito cliente meu aqui na live. Eu vou falar mais uma vez, tá? Tem amigos nossos que precisam de terapia sim. Aliás, o mundo todo precisa e quem tá aqui sabe disso, né? Mas não insistam. Não insistam que quando você está insistindo, você está desrespeitando o direito do outro escolher. Olha, esse caso aí que você me passou, eu não consigo te ajudar com conselho, não. Você precisa de terapia, eu faço. Quer o telefone da minha terapeuta? Não, não quero, obrigado. Eu odeio. Eu sei que você me indicava assim. Eu odeio terapia, terapia pra maluco, eu não quero fazer, tal, tal, tal. Tá ok. Sabe por quê, gente? Às vezes a pessoa não tá no momento dela. Fazer terapia, você tem que estar muito aberto para você se observar, né? Então, eu tenho um cliente aqui, inclusive a Jonimar aí, né, que acabou de dizer que me indicava assim, que ficava extremamente angustiado, que a pessoa não vinha. Cara, eu te indiquei 3 vezes, ele não ligou. Não, peraí que eu vou ligar para ele. Calma, não precisa ligar para ninguém. Já deu o telefone, tá ótimo, a pessoa vai escolher vir à terapia a hora que quiser. O que eu falo para os meus clientes? Fale para o fulano de tal, né, que geralmente traz um amigo, fale para o fulano de tal que ele precisa de terapia. Ele não precisa fazer comigo não, tá? Mas ele precisa de terapia. E aí a pessoa fica disponível para escolher qual terapeuta que ele quer fazer, porque ainda tem isso. A pessoa precisa conectar com o terapeuta, né? Esses dias veio um cliente aqui da primeira vez, né, na consulta, aí eu falei pra ele, não, aí ele falou assim, eu tô um tempão pra vir aqui. Aí eu falei, é mesmo? Ele eu vejo todas as suas lives. Aí eu falei, nossa, peço desculpas pelo palavrão, pelos palavrões. Ele, não, mas eu só vim por causa disso. Então, assim, é conexão, gente. A pessoa precisa conectar com um profissional. Então, tem gente que não gosta da minha forma de falar, tem gente que acha favelada, tem gente que diz que eu falo palavrão pra caramba. Sim, sou eu, essa sou eu. Esse é meu equilíbrio entre o pensar, agir e sentir. Certo? Então, se a pessoa não conectar comigo, tá tudo bem, ela não precisa vir fazer terapia comigo. Mas tem vários outros excelentes profissionais aí que não xingam. Ela pode procurar esse profissional que não xinga. Mas procure o profissional. Porque o empoderamento dificilmente você constrói sozinho. Você não consegue. Por que não consegue? Porque existem inúmeras crenças de não merecimento que a gente carrega. Essas crenças de não merecimento, elas foram impostas pelo nosso olhar à criação dos nossos pais. Então, essa construção não é culpa de ninguém. Esse é um olhar que a gente faz. Algumas pessoas fazem um contrato com a família de não poder merecer mesmo. Eu não vou fazer essa faculdade porque ninguém da minha família fez, eu não vou ser a primeira a ter faculdade, não. Isso é inconsciente, gente. Isso é muito inconsciente. A gente não sabe que a gente está pensando nisso. Então, a gente precisa ter em mente, né? O que é empoderamento? Vou repetir, sim, para entrar, para ficar aí. O que é empoderamento? É o equilíbrio entre o pensar, agir e o sentir. Essa conta, ela sempre dá certo. Mas não pode deixar nenhum item desse do lado de fora. Eu penso que tatuagem dói. Eu ajo de acordo com o meu pensamento. Então eu não vou fazer a tatuagem. Mas qual é o meu sentir?
O meu sentir é eu amo tatuagem. E aí eu crio aqui dentro de mim outra crença. Eu amo tatuagem nos outros. Para, gente, não existe. Ou você ama tatuagem em você, ou você não ama em ninguém, né? Então, amando a tatuagem em você, você vai amar a tatuagem nos outros. Tem um desequilíbrio aí. E por isso hoje eu tenho a tatuagem. Justamente porque eu entendi que havia uma hipocrisia da minha parte. A gente precisa achar onde há ponto de hipocrisia entre o nosso pensar, agir e o sentir. Tá certo? Então, esse equilíbrio faz parte do empoderamento, o respeito ao não do outro faz parte do empoderamento, e não é só o homem respeitar o não da mulher, é a mulher aprender a respeitar o não do homem, tá? Pra gente não cair nessa onda de o feminismo, o empoderamento feminino me protege para que eu... Não precisamos de proteção, precisamos de respeito. Tá? Não somos objeto para ser protegida. Nós precisamos de respeito. Somos cidadãs e cidadãos de direito. Então, temos direito e deveres como todos os outros, ok? Não precisamos de proteção. Repitam comigo. Não precisamos de proteção. Mulher não precisa de proteção. Acabou. Isso é carência. Isso é desejo de ser objeto. E isso é uma crença inconsciente que vem lá do patriarcado, que vem lá do papai que vendia filhinha para o cara que tinha dinheiro. E a filhinha virava um objeto. E hoje existem muitas mulheres que querem sim ser objeto. O cara diz que não quer relacionamento com ela, ela tá lá tentando. Diz que não, gente, não é não. Só que esse não é não pode ser só do homem para a mulher. Tem que ser da mulher para o homem também. A gente precisa respeitar, tá, gente? Respeito é bom e todo mundo gosta. Por que só o homem tem que respeitar a mulher? A mulher tem que respeitar o homem também. E um outro ponto aí do empoderamento é o autoconhecimento. Toda vez que eu sei quem eu sou, nas situações adversas que a gente vive diariamente, a gente consegue poder para sair daquela situação. E através do respeito. Certo, gente? Então vamos nós aqui, equilíbrio entre pensar, agir e sentir. Descubra a sua hipocrisia dentro dessa conta matemática, dentro desse triângulo. Segundo, respeito. Respeito é bom e a gente gosta, né? Terceiro, autoconhecimento. Saber quem somos nós de fato nos dá um chão, nos dá a oportunidade de saber de fato quem eu sou e até onde o outro pode chegar nesse limite, tá? Então, tudo que é dito por aí, empoderamento feminino, não é só feminino. Tem empoderamento de todas as classes, de todas as raças, de todas as comunidades. Mas o melhor que a gente precisa entender para que a gente construa uma humanidade empoderada é cada um fazer o seu individual. Sei que é um consciente coletivo aí, sei que é algo que está mais em evidência por causa das mulheres, mas sei também que isso é universal, sei também que somos todos um, somos todos iguais, né? Então não faz parte da doutrina ideológica do feminismo o empoderamento não, tá? O empoderamento feminino, masculino, negro, LGBT é um empoderamento, pura e simplesmente empoderamento. É uma consciência coletiva que é constituída por ações que fazem com que as pessoas nos respeitem, que não nos inferiorizem. Não adianta eu levantar a bandeira de feminista ou de mulher empoderada se tem um homem me inferiorizando, se eu estou deixando esse homem me inferiorizar. E é o que mais acontece, é o que mais senta aqui na minha frente no consultório. É a mulher empoderada daqui para fora, daqui para dentro não. Então, se a gente não constrói uma linha de autoestima, se a gente não constrói um olhar para dentro, um amor próprio, vai ser uma mulher ou um homem que sempre vai achar que depende do apoio de alguém para sobreviver,
que depende da proteção de alguém para sobreviver. Cansa de vir homem aqui dizendo, minha mulher não me apoia, e eu pergunto, tu quer apoio para quê? E aí entra o processo, o embate entre terapeuta e cliente, porque a gente não precisa de apoio. É ótimo, adoro ser apoiada. Protegida? Adoro ser protegida. Mas dizer que a gente precisa, a gente não precisa. Porque olha só, se a sociedade precisasse de apoio, eu conheço várias e várias famílias que sempre deram tudo de bom e do melhor para os filhos. Carro, moto, melhor escola. E os filhos usam drogas. E os filhos não querem nada com a vida, não querem estudar. Mais apoio que essa família deu. E eu conheço também pessoas que não tiveram, não digo nem apoio, mas que não tiveram condições financeiras de construir um caminho através da família e foram lá sozinhos e fizeram. Eu sou uma dessas. Então, gente, aprendam. A gente não precisa... Homens, vocês não precisam do apoio da mulher de vocês. Vocês precisam de consenso, vocês precisam de ajuste. Mulheres, vocês não precisam de proteção de homem. Vocês precisam de consenso, vocês precisam de ajuste. E logo, todos nós, seres humanos, precisamos de respeito. Respeito. Não adianta dizer que é empoderada se dentro tá toda quebrada. Porque a gente só constrói alguém endurecido assim. Tem gente... Eu sou feminista, empoderada e eu não quero homem nunca mais na minha vida. Calma, cara. Por que você não quer homem nunca mais na sua vida? Porque o homem não presta. Mas a gente está falando de uma sociedade que contém mais de 7 bilhões de pessoas. Talvez os homens que você tenha encontrado que não prestem, mas existem outros que prestam sim. Né? Então vamos ser mais maleáveis, gente. Vamos ser maleáveis. Por quê? A gente defende, isso mesmo, Cláudia, a gente defende padrão ancestral que não é nosso. Por isso eu estou pedindo encarecidamente para vocês avaliarem o pensar, o agir e o sentir. O pensar, ele pode ter sido construído. O agir, ele foi construído através do pensar. Mas o sentir, gente, o sentir não engana a gente nunca. O sentir dá uma pontada no coração quando a gente faz algo contrário à nossa essência. Então eu penso que eu não posso fazer determinada coisa, eu ajo para não fazer determinada coisa, mas o meu coração, o meu sentir está em pedaços. Então eu tenho que dar voz ao meu sentir, eu tenho que saber de fato, eu não tenho que ter vergonha de colocar esse sentir para fora. Tem gente que tem vergonha de colocar aqui na terapia o que sente de fato, e eu que tenho que arrancar de dentro do ser humano. E às vezes ele sabe que ele está sentindo aquilo ali, mas pela vergonha ele entra no embate. Não, não é isso, não é isso. Dá para ver no corpo que a pessoa está sentindo, né? Então, gente, empoderar-se é muito além do que é dito por aí. Muito, muito, muito mais profundo. Muito mais lá no fundo. Muito mais histórico familiar de dor. Muito mais histórico patriarcal. Atravessam séculos que a gente nem sonhava em existir, tá? Então, gente, a gente precisa entender que a evolução é individual, independente do que a gente aprendeu nesse ciclo de vida, nesses ciclos, nessas gerações que a gente teve, que a gente vivenciou aí, que a gente vivencia na nossa família, tá? A gente precisa entender que empoderamento é individual, crescimento é individual, evolução é individual. Preciso de apoio e de proteção? Não, mas se vier, tá bom. Agora tomem cuidado se esse apoio e essa proteção não vem disfarçados de controle. Ou melhor, ao contrário, né? Se eles não estão escondendo o controle. Apoio e proteção geralmente escondem um controle. Geralmente esconde uma carência nossa, por a gente não ter tido apoio nem proteção de pai e mãe. Tá? Os nossos pais podem ter dado tudo de melhor pra gente, mas se a gente imprimiu na alma que eles não deram proteção e atenção, já era, a gente vai lá fora buscar. Então tomem muito cuidado com isso, tá? Nós já somos adultos suficientes e autossuficientes para não precisar do apoio e de proteção de ninguém. Carinho a gente aceita, respeito a gente aceita, amor a gente aceita. Agora não vem com esse apoio, com essa proteção
que esconde controle, não. Porque isso aí geram relações tóxicas, dependentes e abusivas. Tá, gente? Então, vamos quebrar um pouco essas crenças que nem nossas são, essas bandeiras que a gente levanta, que elas vêm lá de trás de uma sociedade machista, e a nossa sociedade continua machista de novo, não tem nada a ver com os homens, tem a ver com o pensamento machista. Faz com que a gente, não tem nada a ver com os homens da atualidade, né? É que todo mundo carrega esse machismo, melhor dizendo, tanto o homem quanto a mulher. Porque a mulher, ela é machista pra cacete. Ela fala do homem. Mas nós somos machistas ao extremo. Por quê? Porque a gente carrega isso lá dos nossos ancestrais, como os homens também. Então eu não posso dizer que a sociedade dos homens é machista e da mulher é feminista. Todo mundo é machista. Todo mundo é machista. Tá? Então, o que a gente precisa fazer sabendo que todo mundo é machista? Isso é uma hipocrisia que a gente precisa quebrar. Já que eu sou machista, eu vou quebrar algumas crenças que eu possuo. Dentro da minha crença lá de tatuagem, eu começava a acreditar que homem podia e mulher não. Tinha que ter um lugar especial para mulher não ser chamada disso nem daquilo outro. Olha como eu era machista. Nós somos machistas sim, todos nós. Homens e mulheres. Nós somos um corpo só, somos sociedade, temos mais de 7 bilhões de pessoas no mundo, né? Todos nós somos machistas, um no grau maior, um no grau menor, tá? Então, empoderamento, de novo, é individual e vem de dentro. É essa análise que vocês precisam fazer. Mais uma vez, para fixar, pensar e agir precisam ser iguais ao sentir. E o sentir é um termômetro. Se você está sentindo diferente, tá na hora da gente olhar para isso aí, para de fato você alcançar o verdadeiro empoderamento. Tá certo, gente? Esse era o conteúdo que eu gostaria de passar para vocês. Tem muito mais informação dentro de empoderamento, mas a gente só tem 1 hora. E aí eu gostaria de saber se essa live fez sentido para vocês, se vocês têm alguma dúvida. Entenderam a condição do respeito aí? Escrevam aí para mim. E eu vou pedir a gentileza também que vocês curtam esse vídeo se vocês gostaram lá no Instagram, né? No IGTV, que daqui a pouquinho ele vai ao ar. E tô lendo os comentários aqui para eu ver se tem alguma pergunta que eu deixei passar. Peraí. Dei boa noite para todo mundo, né? Dei boa noite pro Bebeto também. Dei boa noite pro... Paulo, não te dei boa noite. Boa noite. Tem o empoderamento da vacina do Covid, isso aí. Deixa eu ver. Bruna... Bruna Roberta, boa noite. Seja bem-vinda. Rafaela Mendes, boa noite. Ivana, boa noite. O Bebeto também tem medo de tatuagem? Vamos construir uma visão mais interessante, hein, Bebeto? Vamos lá. O que é tão importante que eu esqueci de considerar? Essa é uma pergunta boa. Amanhã eu vou postar isso lá no Instagram para vocês acompanharem. Márcia, boa noite. Monique Mamed, boa noite. Flávia, boa noite. Ágata tá sumida. Ágata, boa noite. Patrícia Simões, boa noite. Tati, boa noite. Luciana, boa noite. Deise, muita gente para dar boa noite, né? Luana, Cíntia, Jonimara, Cláudia Maciel, Lídia Cruz, blog da Delânia, boa noite. Aqui tem deserte e sobremesa, é isso? Opa, sobremesa eu gosto. Márcia Moraes, boa noite, maravilhosa. Flávia... Márcia tem um ônibus, ela me indica todo mundo, verdade. Jeane, boa noite. Lídia, boa noite. Não é não, isso aí. Ana Valéria, boa noite. Luciana. Mariana tava sumida, hein, Mariana? Isso, Cláudia, assunto delicado mesmo, mexe com o nosso comportamento. Mariana faz todo sentido, gratidão. Cláudia tá certíssima. Cíntia, tapa na cara e chute na costela. É mais ou menos desse nível. Só vem quem tem coragem, né, gente? Cíntia disse que faz muito sentido. Jonimara, maravilhosa como sempre. Como aprendo com você, gratidão. Gratidão da minha parte também. Passou aqui. O lance da tatu tem tudo a ver comigo. Cláudia, vamos olhar pra isso, hein? Boa noite.
Joe do Pan, é isso? Fernanda, boa noite. Pati Correia. Poxa, estou mesmo. Vocês estão conversando entre si. Bom, gente, então é isso. Muito obrigada pela participação de vocês. Não esqueçam que empoderamento é o equilíbrio entre o pensar, o agir e o sentir, unidos com respeito, autoconhecimento, autoestima e autoamor. Não precisamos de proteção e nem de apoio, nem homem nem mulher. Precisamos de respeito. Um grande beijo e até a próxima, se Deus quiser. Fui!